Os quatro poderes. A história da humanidade é pouco mais do que uma longa luta com este enigma infinito, o enigma dos quatro poderes. Quando Orígenes, um dos pais da igreja primitiva, foi perguntado por que há quatro evangelhos, por que não um, ele respondeu e disse: porque há 4/4 dos céus, norte, sul, leste e oeste, e, portanto, 4/4 da alma humana. A Bíblia fala desse enigma que citaremos do livro dos Provérbios, e eu lhe direi as promessas feitas ao indivíduo e à nação que podem responder ou ignorar o enigma. É velado por todo o gênero no livro do Apocalipse. Os 4 rios, os 4 cavaleiros, as 4 criaturas ao redor do trono de Deus, os 4 homens soltos e caminhando no fogo, e a forma do quarto era como o Filho de Deus. E eles separaram suas roupas em 4 partes, e eles falam dos 4, mas o homem não conseguiu decifrar o enigma. Hoje, neste momento, eu espero fazê-lo. E se eu fizer isso para sua satisfação, para que você entenda, então certas coisas devem acontecer com você. Agora, vejamos o que deve acontecer conosco. Primeiro, deixe-me citar o enigma. É do capítulo 30 do livro dos Provérbios. Quem pegou o vento no seu punho? Quem amarrou as águas em uma veste? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o nome do filho dele e quem é ele? Nome? Não sabe? Pois esse é o enigma. Podemos dizer isso? Sabemos o nome da pessoa que fez isso? Conhecemos o nome do filho e você o acompanha de perto. O primeiro é espírito, o segundo é a água e o terceiro é a terra. Esta é a pergunta feita. O primeiro é sobre o vento. Bem, o vento em todas as línguas, em todas as idades, foi usado como sinônimo de espírito, a respiração. Ele fala da água em segundo lugar. A mística conhece a água na Bíblia, e todas as escrituras simbolizam a verdade psicológica. As ideias que os homens entregam como verdade, seja verdadeiro ou falso, se ele aceita e concorda com isso, ele tece isso em uma peça de vestuário para que ele se pergunte quem realmente reuniu ou amarrou as águas em um pedaço de vestuário. E o terceiro, quem estabeleceu todos os confins da terra? Quem corrigiu? Quem poderia tomar esse estado líquido, que é apenas um estado móvel, que não é visto, e objetivá-lo, realmente estabelecer em algo que é solidamente real e torná-lo a outros um fato? Você sabe o nome? Qual é o nome dele e qual é o nome do filho? Agora, passemos às promessas. Vou colocá-lo no alto, porque ele conheceu meu nome. Você leu no Salmo 9, que todos nós gostamos de recitar, vou colocá-lo no alto. Quando estou no alto, isso significa que eu sou um rei, um presidente, um ditador, um grande gigante da indústria? Não tem nada a ver com posições tão exaltadas na terra, pois a verdadeira jornada de um homem é a escada da consciência cada vez maior, consciência de objetos de crescente significância. Mas estou pronto porque conheço o nome. Um pássaro não será apenas uma criatura emplumada. Um pássaro será para mim o que era para Blake. Simplesmente um prazer maravilhoso, uma delícia celestial, trazendo-me uma mensagem. As aves vão falar comigo, não como você entende a linguagem, mas seu próprio voo me revelará a intenção de Deus. Eles vão me falar, não apenas árvores, pássaros. Tudo no mundo é a linguagem de Deus. Quando o homem é levantado, eles deixam de ser objetos. Eles são expressões de significado. Como um livro é levantado na consciência de meramente um objeto no espaço para uma série de marcas no papel, para finalmente uma expressão de significado. Ao subir de consciência,
levando um objeto, mas se eu sou levantado porque conheço o nome, então todos os objetos no espaço deixam de ser objetos. Eles têm significado e expressam significado. Então eu posso ler o livro aberto de Deus. Uma árvore agora se torna uma mensagem. Pássaros voando, por que 2 e não 3? Ou por que 3 e 10? Por que na forma em que eles voaram não há nenhum acidente? Tudo são páginas que se desdobram do livro de Deus para o homem que está apontado porque sabe o nome. O nome então se torna, nos dizem, uma torre forte, e o justo corre para dentro e é salvo. Agora, deixe-nos dar mais uma promessa, e você responde se as nações sabem o nome. Se nossos sacerdotes, e nossos rabinos, e nossos líderes, que conheçam o nome, realmente conheçam o nome, porque esta é a promessa que Deus nos dá no livro de Miqueias: todo o povo andará, todos, em nome de seu Deus, e todos andaremos em nome do Senhor nosso Deus. E naquele dia, todas as nações transformarão suas espadas em arados e suas lanças em tesouras de poda. E nenhuma nação levará uma espada contra uma nação, e eles não aprenderão mais a guerra. E a história da humanidade tem sido a história da guerra e do crime, e essas palavras foram escritas centenas e centenas de anos antes da nossa era. Centenas de anos antes de Cristo. Somente o indivíduo que encontra o nome se torna um que tomou sua própria espada e a transformou em arado. Ele escapou da turbulência, o místico individual, o homem ou mulher individualmente desperto, que encontrou o nome no meio da luta em que ele entra e encontra um salvador no nome. É uma torre forte e segura para ele, e ele agora entra e descansa. Ele é elevado às alturas e vê o desdobramento dos tempos. Agora, se as nações realmente soubessem, se a palavra proferida pelos sacerdotes realmente fosse o nome, se os rabinos, pronunciando a palavra sagrada, fosse o nome, não teríamos guerra. Então o nome, como soado pelos sacerdotes do mundo, não pode ser o nome. Então, qual é o nome? Voltemos agora ao enigma. Quem agarrou o vento com as mãos? Que ilusão! Vejam só. Que é a mão? A mão é o símbolo da primeira letra no grande nome misterioso de Deus. A mão é Jod, 10ª letra do alfabeto hebraico. Agora, o que é uma mão? A mão é o único órgão do corpo humano que o distingue completamente de toda a criação. Então, começa o nome de Deus. Pois, sem uma mão, mesmo tendo toda a inteligência do mundo, eu seria apenas um macaco inteligente. Eu não poderia construir, não poderia moldar, não poderia criar. Eu poderia ter todas as ideias do mundo, mas sem uma mão eu não seria um criador. Então, aqui a primeira pergunta é sobre o ser criativo, pois o vento é o espírito. Eu falo agora do espírito criativo, e assim o coloco na forma de uma mão. Quem pegou e reuniu todo o vento numa mão? Então encontramos a primeira letra, que é, na linguagem do místico, estar ciente. Você consegue conceber ser algum lugar nesse mundo e não estar ciente? Você pode não saber quem você é. Você pode não saber onde você está. Você pode sofrer de amnésia total, mas você nunca pode, na eternidade, saber que você é. É a única coisa da qual o homem tem certeza. Eu sou. Ele sabe que ele é, e ele não sabe quem ele é e onde está ele e o que ele é, mas ele não consegue parar de saber que ele é. Então, essa é a primeira questão feita. Esse espírito criativo que é o Jod, que está simplesmente a ser ciente. O segundo agora, quem ligou as águas em uma peça de vestuário?
Quando fala-se de roupas nas Escrituras, eles simbolizam o que a mente usa. Quando um homem está vestido com roupas suaves, nos dizem que ele está na casa do rei e o reino está dentro. Ele não tem ensinamentos sobre a vida externa. Quando um homem vem vestido de cabelo de camelo ou um cinto de couro, estes são feitos de objetos externos, feitos de pele, feitos de cabelos, a coisa mais externa em um homem, de modo que o ensino do homem é representado por coisas externas, portanto, ele fala externamente. Ele não fala do reino dentro, fala das coisas sem que o homem deva fazer. Você tem 2 casacos? Dê um a alguém que não possui nenhum. Você tem mais do que pode comer? Dê a alguém que está com fome. Mas quando alguém vem vestindo roupas macias, ele não lhe diz nada para fazer por fora, pois ele agora está vestido com a roupa do rei, e o rei está no reino, e o reino está dentro. Então, falamos agora de uma peça de vestuário. Um vestuário simplesmente representa a inteligência do indivíduo ou o que o indivíduo aceitou como verdadeiro. Agora, quando falamos da água, ele reúne a água em uma roupa, e a água é a verdade psicológica. Agora, quem pode tomar uma mera suposição e reuni-la em algo que é completamente real para ele, que ninguém vê? É como fazer uma nuvem que se condensa. E então, o terceiro, quem pode solidificá-lo? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome dele? Volte para o nome. Descobrimos que a mão era Jod, e a segunda letra no grande poder criativo, conhecido como Jod, Re, Val, Re, é Re. Ele é simbolizado como uma janela. A janela do homem é sua mente. Com a minha mente, eu vejo. Com a minha imaginação, vejo na moda. Então, vou reunir-me na minha imaginação o que eu quero ser nesse mundo. Então, eu vou reuni-la sem a ajuda de nenhuma força externa. Quando vejo claramente na minha mente o que eu gostaria de ser, reuni este estado em uma peça de vestuário. Agora, como solidificá-lo? Qual é a terceira letra desse nome misterioso? A terceira letra é Val, e Val é simbolizado como um prego. Um prego se liga, junta as coisas juntas, para que eu possa ficar aqui e em primeiro estou ciente, simplesmente consciente. Então tomo consciência de algo e me torno muito discriminatório, muito seletivo. Há inúmeras coisas das quais estou ciente, mas não preciso destacar uma pessoa para se identificar com ela, mas simplesmente as deixarei passar pela mente, por assim dizer. Então vou segurar eu vou prender o tipo de homem que eu gostaria de ser. Bem, vou fazer isso em uma peça de vestuário. O próximo passo é agora trazê-lo para a solidez, que é o Val. Mas como eu aplico o nome para o ponto onde eu posso usar o Val em meu nome? Assumirei que sou esse homem. Quando ando no pressuposto, estou caminhando em seu nome. Dizem-nos, neste estado, que todos andarão em nome de seu Deus. Encontrei o nome, encontrei dentro de mim como, primeiro, minha consciência, minha capacidade de tomar consciência de alguma coisa, minha capacidade de me tornar não apenas consciente disso, mas tomar consciência de ser assim. Então eu ando como se eu fosse o homem que eu quero ser. Então eu o solidifico. E a última carta só é testemunha da imagem interna, pois a última carta é a outra Re. Então há 2 Re em meu nome, um Jod e um Val. Você não pode pronunciar isso. Jeová não é o nome. Uma tradução aproximada seria Eu sou.
Mas você tem que separá-lo e saber o que você quer dizer com eu sou, para dizer vá e diga-lhes eu sou enviou você para eles. Quando vou para Israel e me perguntam quem te enviou, qual é o seu pensamento? Apenas diga eu sou enviou-me para você e depois complete-o e diga-lhes que eu sou o que eu sou. O que significa eu sou? Sim, é como é porque eu sou como eu sou. Se eu fosse diferente, teria que ser diferente. Então eu sou o que reflete o ser que eu sou. Porque o que eu vejo no mundo é uma medida do meu próprio nível de consciência, pois o que quer que seja visto é um índice do nível de consciência do observador do mundo. Não é o mundo. Eu sou isso. Eu realmente sou. E isso não pode ser diferente do que é, enquanto eu permaneço como sou. A menor mudança no meu nível de consciência, a menor mudança no sentimento de eu sou isso, resulta em uma mudança correspondente nisso, que é o mundo todo sobre mim. Deixe-me agora desejar a paz e, na verdade, andar em nome da paz, que há paz no meu mundo, e eu vou olhar para o mundo e eu vejo a paz onde os outros veem o conflito, pois só vejo isso em todos os momentos. Então, qual é a minha autoridade? Minha autoridade é eu sou me enviou, e eu sou o que eu sou. Eu sei disso? Se eu souber, nunca me queixarei. Se eu quebrasse meu pescoço, eu saberia que você não poderia ter feito isso comigo. Eu fiz isso comigo mesmo. Se eu me encontrar em qualquer estado do mundo, eu não poderia reclamar porque encontrei a lei, encontrei o nome pelo qual todas essas coisas estão reunidas. Todo o espírito criativo do mundo está reunido no nome, e o nome é Eu Sou. Mas o nome deve ser despedaçado e ser mostrado como 4 poderes, e não apenas o único. É tudo um, mas existem 4 funções distintas daquele. Não há 4 dedos ou 4 seres separados que vivem no homem. Deus é um e o seu nome é um, mas há 4 funções distintas e você pode chamá-los de 4 evangelhos, chamar-lhes as 4 roupas que ele usava, chamá-las de 4 rios que fluem do Éden, chame-lhes as 4 criaturas ao redor, o grande trono de Deus. Olhe para os 4, mas entenda o que você quer dizer com os 4. Então, quando você anda pela terra, você pode andar em seu nome? Se eu posso andar em seu nome, então eu sei o que construiu o mundo, o que mantém sustentado e estabelece todos os fins desse fabuloso e maravilhoso universo. É o nome, e o nome é simplesmente Eu Sou. Não é Jeová, não é Cristo Jesus, não é o Senhor, não é uma coisa que você pronuncia. É uma coisa que você mantém no silêncio do coração, porque você sabe que é e não precisa afirmar eu sou para ser. Você simplesmente sabe que você é. E a coisa certa nesse mundo que todos sabem, ele sabe que ele é, mas ele não sabe às vezes quem ele é. Ele não sabe que em algum momento em que ele é, às vezes ele não sabe o que ele é, mas em todo o tempo ele sabe que ele é. Essa é a única convicção profunda no coração de cada homem. Então ele entra nisso, mas ele tem que rasgá-lo e obter a compreensão dos 4 poderes dentro dele, entregue-os de forma simbólica no Yod, He, Vav, He. Aqueles que não entendem dentro de si mesmos tratam tão sagazmente que até cobrem o nome à medida que eles desdobram o pergaminho para lê-lo. Você já foi a essas maravilhosas igrejas e viu-os lendo um pergaminho que o próprio homem escreveu, pois algum rabino escreveu isso. Mas, quando ele vem lê-lo, ele o cobrirá, porque ele não deve olhar para o nome de Deus. É um nome sagrado. Não está no papel, não está no pergaminho. Ele nem consegue pronunciá-lo.
É dentro dele como sua consciência, sua capacidade de tomar consciência das coisas, sua capacidade de tomar consciência de ser o estado do qual antigamente ele estava apenas ciente. E ele caminha como ele e então ele objetiva e isso se torna isso. Então, eu sou o que sou. Então, quando um mundo é descrito a partir da observação, é sempre como descrito revelar o nível de consciência do ser descrevente. Não é o mundo que muda automaticamente. Se eu, de uma maneira pequena, mudar dentro de mim mesmo. Agora, hoje teste o nome. Ele disse que eu mantive tudo o que você me deu em seu nome, e o seu nome e meu nome são um. Nós temos o mesmo nome. Então, quando você soletra o nome do filho, estranhamente você começa ao Yod, He, Vav. Quando você soletra Jesus em hebraico, você diz Yod, He, Vav. Você não precisa ir mais longe. Esse é o poder criativo. Estar ciente e estar ciente de ser o estado decidido. E depois, mas não é Jesus. Você não soa Jesus. É simplesmente no próprio coração do ser. Esse é o nome. Agora, no dia em que realmente acreditamos e somos ousados o suficiente para andar nesse nome, haverá paz no mundo. Se nos virarmos para o exterior, para um Deus externo, haverá guerra no mundo. Porque você me negou, e quando você nega o Deus real, há confusão e conflito no mundo. Assim, qualquer homem que se volta para um poder fora de si mesmo e se inclina diante dele como uma relíquia sagrada ou algum objeto sagrado, ou de qualquer outra maneira se volta para ele, ele adora ídolos, pois o Deus vivo está dentro de você. Você é o templo do Deus vivo. Ele não está fora, e olhar para o exterior é ser desviado. E quando você está desviado, você é levado à confusão e nada além de confusão, e portanto, conflito e guerra. Quando um homem encontra o nome e responde o enigma, ele está definido. Posso prometer-lhe uma emoção além de seus sonhos mais loucos quando você começa a brincar com ele e testá-lo. E se você for levado mesmo a um pequeno nível para além do local em que você está parado, então o significado começa a revelar-se, um mundo de significado. Não há nenhum acidente. Nenhuma pequena coisa no mundo é sem significado. E quando você levanta a consciência para o nível de significado, as coisas assumem maior e maior significado. Então, tudo isso começa nesse quarto versículo do capítulo 30 do livro de Provérbios. Ele perguntou primeiro quem subiu ao céu e quem desceu. Então ele coloca o enigma, e o mesmo que é descendente é aquele que subiu primeiro, e aquele que ascendeu foi aquele que desceu. Então esta é a grande escada da vida, a escada da consciência sobre a qual o indivíduo desce aqui para descobrir o seu próprio ser, os 4 poderes dentro dele. E quando ele se vê completamente excluído desse conhecimento, e ele começa o conflito dentro de si mesmo e descobre em si a causa de todos os fenômenos do mundo, ele começa a ascender. E o mesmo ser que vai ascender é aquele que desceu na consciência ao nível de confusão completa e total. Agora, hoje, para torná-lo prático, como fizemos no 2º capítulo do meu último livro, eu o tratava como um drama e os 4 poderes em você. Brinque com eles. Finja que é um produtor. Você vai produzir uma peça de teatro, e o produtor do homem apenas sugere o tema. Ele não vai mais longe. Não seria maravilhoso se eu e você o nomeia bem-sucedido? Não seria maravilhoso se eu fosse bem-sucedido, feliz? E você nomeia um certo estado, mas você não vai mais longe como o Jod.
Ele apenas sugere o espírito para ele, apenas toma o vento em que ele se liga no mundo. Ele apenas recomenda o motivo, o pequeno tema. O segundo agora no homem que funciona, esse tema é o autor. E o autor no homem é o maravilhoso poder criativo interior do homem, que pode levar o tema do sucesso e descobrir a última cena, o que implica que o tema é realizado. O que eu faria se eu tivesse sucesso? O que eu veria? O que eu diria? Como eu agiria? Bem, então construa um pequeno drama ou uma pequena cena que implique o cumprimento de meu desejo. Esse é agora o segundo trabalho poderoso. O trabalho do terceiro poder no homem é o diretor. O diretor no homem é a atenção controlada pelo homem, de modo que minha atenção deve ser completamente absorvida na ideia única, a ideia que implica a realização do meu desejo. Agora, o quarto é aquele cuja forma é semelhante ao Filho de Deus. Agora, quem é o quarto em homem que agora vai fazer isso? É a imaginação do homem. O ser real do homem é uma imaginação esplêndida. Uma imaginação tem forma, mas o homem não a entende e o homem não acredita. Mas o ser real é a imaginação. Pode ser qualquer coisa neste mundo. E assim ele se coloca através dos passos, simplesmente promulgando interiormente o drama que ele próprio construiu. E seja lá o que for que ele tenha construído, cujo drama implica o cumprimento de seu tema, ele age internamente, uma e outra vez, até que ele atenda aos tons da realidade. Quando interiormente sente-se natural na parte em que ele agora está ensaiando, a cortina se levantará e ele haverá lá. Ele lançará o tema interior na tela do espaço e ele verá movendo na tela do espaço todos os personagens necessários para completar a peça. Ele não precisa conscientemente dirigir nenhum deles. Eles se tornaram relevantes para o seu tema e porque eles são relevantes, são atraídos para o drama sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Qualquer mudança no drama deve acontecer dentro dele e não com eles. Então ele nunca apela a um lado ou a outro para mudar. Ele os deixa exatamente como estão e ele reescreve a peça dentro de si mesmo e muda o fim. À medida que ele muda o fim, todo o elenco é lançado em diferentes papéis e volta para o mundo dele para completar sua peça. Assim, os quatro poderes no homem podem ser comparados ao produtor, ao autor, ao diretor e ao ator. Os quatro membros mais importantes na produção de uma peça, e essa é uma peça de teatro. Todo o vasto mundo é uma peça de teatro. Este é um palco, mas esse movimento real e o drama real não estão ocorrendo lá fora. Foi concebido, dramatizado, ensaiado e completamente promulgado em outro lugar. Quando você vê isso, é apenas uma imagem, tanto quanto as quais você vê em uma tela. Você não pode atrair a atriz para mudar. Eles nem conseguem ouvi-lo. Qualquer alteração no roteiro deve ocorrer onde se originou pela primeira vez, não aqui. Esta é apenas uma tela, de modo que Blake disse: tudo que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, de que esse mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então, quando você encontrar os quatro poderes, você encontrou o nome, e quando você encontrar o nome, você será configurado para o alto. Você entrará nele como uma torre forte, e será salvo, e haverá paz em seu mundo. Se uma nação o encontrar, haverá uma paz completa no mundo. Se um indivíduo o encontrar, é a paz em seu mundo. Embora o mundo lá fora não tenha, em seu mundo haverá paz. Nem nada o toca, pois ele encontrou o nome.
E o propósito de toda esta vasta jornada é encontrar o nome e o nome do Filho. Se eu encontrar o nome do Pai, seu nome é como o meu. Então eu encontrei meu nome e o nome cessa de ser Neville. Pare de ser João, de ser Maria, mas você nunca a pronuncia. É a sua sagrada confiança. Você não diz a ninguém, mantém tudo no nome, mas não conta. Em outras palavras, você se chamará por algum outro apelido, mas o nome real é coberto pela visão, porque você mesmo cobre. Você anda no nome. Agora você pode tentar e ver se eu lhe disse a verdade nesta mensagem. Veja se você não consegue conceber as coisas hoje e se identificar com elas. Permaneça fiel a essa associação e veja se essa associação não resultará em um estado correspondente no mundo exterior. Assuma corajosamente que você é o que você quer ser. Mantenha-se fiel à suposição e veja se não se estabelecerá e tornará-se endurecido, e você saberá, então, aquele que realmente estabelece todos os confins da terra. Pois sua terra será ancorada e testemunhará o homem ou a mulher que você se concebeu para ser. Então você estará livre da maior tirania do mundo, e a maior tirania do mundo é a crença na causa secundária. Não há uma segunda causa. Só há a primeira causa, e a causa de tudo é o nome. Mas quando você não sabe disso, então você culpa outro e não consegue conceber uma tirania maior do que a crença em uma segunda causa. Existe apenas um Deus, expressando-se como 4 poderes dentro do indivíduo. Então pense agora sobre sua personalidade como algo que é informado por essa poderosa personalidade, mas informado por ela em relação ao seu nível de consciência em graus variados. Em um nível, sou informado quanto ao idioma das aves, em outro nível, a linguagem das árvores, e, em outro nível, a linguagem do movimento das nuvens. Toda pequena nuvem formada está me dizendo algo. Cada pequena ondulação está me dizendo algo. Num certo nível, o idioma é revelado. Em um nível mais baixo, é simplesmente um objeto se movendo no espaço. Levante apenas um objeto, qualquer objeto, e isso assume um significado crescente. E que emoção quando o homem se levanta assim que tudo está falando e dizendo-lhe o reino dentro de si mesmo, que não é uma coisa pequena por acaso, que o pássaro, que aparentemente é selvagem e simplesmente aceso em seu quintal, apenas por um movimento a caminho do sul ou do norte, não por acaso a luz trouxe uma mensagem. E cada pequena coisa no mundo está lhe dizendo algo quando você se levanta na consciência. E você se levanta em consciência no dia em que você encontra o nome e entra por ele. Eu o colocarei no alto, porque ele encontrou o meu nome. Ele sabe meu nome. A única razão para o levantamento foi o conhecimento do nome. Então, você toma este drama, impõe-o dentro de si mesmo e veja se você mesmo, não pode provar sua própria satisfação. Você encontrou o nome por mudanças de consciência não só aqui, mas seus sonhos mudarão, suas visões mudarão, tudo será mudança. Para você mudar e o sucesso, ou melhor, a mudança ou a causa de todas as mudanças, é você. Nenhuma outra causa. Se você mudar, tudo irá mudar. Neville Goddard.